Olá, bom dia. A paz de Cristo a você, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e ouvindo. Eu sou Severino Ramos, sou evangelista da Igreja de Cristo que se reúne em Lagoa de Itaenga, uma pequena cidade do interior de Pernambuco, a 70 quilômetros do Recife. E o meu prazer é esse, é estar aqui todos os dias com o texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. O nosso texto de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele vos viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Então eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? É um texto um pouco longo, mas maravilhoso texto, onde mostra João Batista com os seus discípulos, vendo Jesus se aproximar, e ele apresenta Jesus para os seus discípulos. Aquele povo, naquela época, viviam em extrema pobreza. O exemplo disso era o próprio João Batista. Você vê que a Bíblia fala que ele apareceu no monte vestido de pele de camelo, com um cinto de couro amarrado na cintura e comendo gafanhoto e mel silvestre. Então fica bem claro a pobreza que existia na época para aquele povo, e eles verem, ou seja, João vê e apresenta para eles a pessoa que João estava vendo. Imagina se é nos dias de hoje, como seria apresentado Jesus, o Filho de Deus. Muitas opções para ser apresentado. Primeiro, seria: vejam o dono de tudo, o dono da prata e do ouro. Acabou a pobreza. Agora podemos pedir. Até porque estamos aqui por causa dele mesmo, né? E ele vai ter que nos ouvir. Segundo, veja, é o médico dos médicos. Acabou a doença. Nunca mais. Ele vai curar toda enfermidade. Todo enfermo que estiver aqui agora vai ser curado, porque ele é o médico dos médicos. Mas, uma observação: tudo dependia, ou tudo depende da maneira como João apresentou a Jesus. João, ele era um verdadeiro líder e um servo do Senhor. Ele estava ali para apresentar Jesus
como o próprio Deus tinha dito. Quando você vê o Espírito descer e pousar sobre alguém, então esse é o meu filho. E foi isso que João apresentou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia qual era a missão de Jesus, que não era da riqueza, que não era curar, mas, em primeiro lugar, o que as pessoas estavam precisando era de ter os seus pecados perdoados. Porque a Bíblia diz que não tinha um sequer, todos tinham se desviado, e eles precisavam, e Deus mandou o seu filho, o Cordeiro inocente, para morrer, para tirar os pecados. João mostrou ao povo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em meio a tanta tribulação, em tanta dificuldade, mas foi isso que João mostrou. Irmãos, irmãs, você que está me ouvindo, estamos vivendo um tempo difícil, isolamento total, medo, tristeza, mas de uma coisa eu tenho certeza: não é a pandemia o problema, não é a corrupção o problema. O problema maior continua sendo o pecado que está predominando o mundo. E o que nós precisamos, urgente, não é de uma vacina. O que nós precisamos é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o próprio Deus deixou bem claro, segundo a Crônica 7,14, muito conhecido: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele possa estar hoje na sua casa, na sua família, com você, tirando todo medo, todo desânimo, toda tristeza e confortando você, porque Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém?